Bom, vamos lá. Tem aí uma reclamação muito forte, né, dos parlamentares, dizendo que houve ali problemas na hora da votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu analisar um possível pedido para anular a quebra de sigilo de Lulinha pela CPI do INSS. Os parlamentares da base do governo foram até a residência oficial de Davi Alcolumbre reclamar que houve fraude na contagem de votos. Diante disso, o presidente da casa orientou que eles protocolassem formalmente a contestação na presidência do Senado. A partir disso, a mesa diretora vai analisar o material e decidir com base no regimento interno. Vou começar com você, Ronilson, ainda no básico aí. O que você viu ontem, essa confusão toda? Quebraram o sigilo do Lulinha lá. E aí há um receio gigante do como isso vai ser utilizado pelos parlamentares, né? Eu acho o mais interessante uma das coisas mais interessantes nessa história toda é que o Lulinha é quase um coadjuvante nessa história. Embora ele seja central, ele é quase um coadjuvante como objetivo nessa história, porque é relativamente claro que a intenção é como atinge o governo, em especial como isso atinge e enfraquece o presidente Lula. É difícil isso, o Lula não pode ser responsabilizado pelas decisões, pelas escolhas que o filho faz. Ele já colocou aí que as investigações devem agir normalmente, mas a gente sabe que tem mais do que atingir o Lulinha, tem uma intenção de também atingir o governo e de alguma maneira enfraquecer o Lula. Agora, para além de tudo isso, vamos lá, né, o filho do presidente pode ser um pouquinho mais cuidadoso, né, também. Então, acho que esse nível de exposição... O que aconteceu na Câmara ontem, acho que dispensa até comentário. É o nível que é o nosso Congresso. Tem sido reiterado, né, esse tipo de confusão. Qualquer coisa é invasão, qualquer coisa vira ringue. O nível do nosso Congresso, do nosso nível de parlamentares e quase invariavelmente homens parlamentares, né? Eu acho que a gente tem que eleger mais mulheres, porque a quantidade de homens parlamentares que protagonizam os piores episódios no nosso parlamento tem sido cada vez mais alarmante. Agora, é isso, né? O filho do presidente no centro de um escândalo que não é uma coisa pequena. É claro que tem investigações, são vários detalhes, são várias nuances. Mas eu acho que essa falta de cuidado de alguém tão próximo do chefe do governo já é em si no ano eleitoral, não faltava mais nada, né? Mais nada. Estamos já de volta para quem estava conosco na TV. Ronilson estava concluindo aqui o comentário sobre a quebra do sigilo de Lulinha. O impacto político disso, o impacto disso para Lula, né? Há aí também a questão no Supremo Tribunal Federal. A Mônica Bergamo até colocou isso também na coluna dela hoje, se a gente puder abrir aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a quebra dos sigilos também de Lulinha, o filho do presidente, por suspeitas nessas investigações dos desvios do INSS. Esse que é um dos maiores escândalos que a gente acompanhou nos últimos tempos, o roubo de aposentados e pensionistas, né? Que é algo absurdo. A decisão foi tomada em janeiro, essa decisão do André Mendonça, sob sigilo, atendendo a um pedido da própria Polícia Federal. A CPI que apura as fraudes também determinou ontem o acesso aos dados bancários e fiscais de Lulinha. E essa investigação da Polícia Federal aponta um possível vínculo do tal careca do INSS, apontado com o operador do esquema, com o Lulinha. Eles teriam outros tipos de negócio e por isso o nome de Lulinha acabou aparecendo aí em trocas de mensagens e tudo mais. O advogado de Lulinha, isso que está na coluna da Mônica Bergamo de hoje, se a gente puder abrir aqui, do jornal Folha de São Paulo, o advogado do Lulinha diz a André Mendonça que a quebra de sigilo foi desnecessária. E coloca dados à disposição. Bom, vamos lá, a rainha está conosco, então eu quero ouvir da boca dela. O que o advogado falou a respeito disso? É desnecessária a quebra de sigilo? Eles estavam muito contrariados de não ter a menor noção de que tinha tido essa quebra de sigilo. Quer dizer, a gente está vendo, você vê que o Lula tem que lidar com a Polícia Federal e com o Congresso nessa questão do filho dele, né? A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo, eles não sabiam.
Tanto que o advogado disse, soubesse antes, teria se antecipado e oferecido esse sigilo. Agora, é aquela questão, né, Fabiola? Família de presidente da República ou de primeiro-ministro, né, do dirigente de qualquer país, é questão de Estado. É questão de Estado. Em democracia, mais ainda, porque está tudo aí livre, a imprensa pode falar, o Congresso pode investigar. Então, é questão de Estado. Então, não é assim, o filho dele faz, etc. Bom, é a vida privada do filho dele. Não. Michelle Bachelet teve problemas sérios no governo dela porque o filho conseguiu um empréstimo num banco, um empréstimo privilegiado. O Biden sofreu desgaste por questões do filho dele internacionais. Então, o Lula sofre novamente um desgaste conectado à família. Então, é muito triste, né, ver assim que a história, quer dizer, que há um descuido, que eles não conseguem fazer uma triagem sobre os personagens com quem vão conviver, que negócios vão fazer. Porque o Fábio Luiz, que é o filho do Lula, a gente chama de Lulinha, é ruim chamar de Lulinha, mas é porque senão fica... Como é que você faz? Mas Ninguém vai identificar. chamam ele, né? Ele é conhecido como Lulinha. O Fábio chamou ele. Mas ele, claro que tem que fazer negócios, ele tem que ter a vida dele, mas ele tem que ter um cuidado redobrado, porque o fato é que ele é filho do presidente da República. Ele não é filho do presidente da República só, ele é filho do Lula, né? Que foi presidente 3 vezes, que é um personagem histórico mais importante do século, é o pai dele, né? Então, realmente eles teriam que fazer uma triagem. E agora vai ter que dar as explicações que ainda não deu e que, querendo ou não, vai ter que dar. Eu me recordo quando o Lula estava fora do governo e começou a história de que ele tinha aquele apartamento no Guarujá, muito antes da Lava Jato. E a assessoria dele falava, não, são coisas privadas. O Lula não é mais presidente, ele não deve nenhuma satisfação sobre esse apartamento. Ele não deu a explicação, alguém deu a explicação por ele. E quando ele foi dar a explicação, ninguém nem acreditou mais. Então, aquele apartamento virou a coisa mais importante da República em determinado momento. E talvez ele tivesse conseguido abortar toda aquela história antes se ele tivesse explicado, né? Porque tem aquela história de que ele não queria um apartamento no Guarujá, porque ele não ia ter como ir na praia. Por que não falou isso 4 anos antes, né? Por que só falou quando já ninguém conseguia mais nem escutar de tanto ruído que tinha em torno dessa história? Então, eu acho que o filho do presidente poderia dar essas explicações e, se não quer dar essas explicações, será obrigado a dar essas explicações em algum momento diante da Polícia Federal.